Bem-vindos ao epicentro do terremoto. Preparem sua bolsa de sangue e o seu rebanho, que hoje vamos falar dos vencedores do concurso dos contos da comunidade do V5. Bom, junto aqui da gente, antes de mais nada, né, deixa eu justificar a ausência aí de um dos nossos kindreds, de um dos nossos membros, do Jean, que estaria aqui conosco. E eventualmente hoje ele não está, talvez ele esteja na mão de um ancião na sombra, pelo que eu estou sabendo, tá? Bom, vou fazer aqui uma breve apresentação aqui, mas vou permitir que cada um aqui fale um pouquinho de si, para logo depois a gente falar um pouquinho sobre os contos, sobre o que nos traz nessa noite aqui. Bom, conosco aqui temos a Raide, a Tatiana e o Yuri. E por último, mas não menos importante, talvez vocês não devam conhecer, temos o Dudes. Ninguém conhece. E ele, como não é um convidado especial, ele já é um membro da casa, vai ficar sempre por último por aqui. Sabe. Bom, o Dudes, vamos apresentar aqui o pessoal, mas antes, fala pra gente o que foi o concurso aí. Explana pra gente um pouquinho o que foi o concurso, pra quem tá aí nos vendo aí conseguir entender direitinho do que vamos falar. O concurso de contos do V5 foi uma iniciativa do Ronei, que tá aí no chat com a gente aí, já vi, na comunidade do Facebook Vampiro V5, onde foi aberto aos participantes da comunidade se inscrever, escrever os contos. Esses contos seriam avaliados primeiramente pela própria comunidade e depois numa segunda etapa com uma banca avaliadora. Os contos tinham que ter 7 páginas, tinha que ter a temática de Vampiro 5ª edição, todas as avaliações de conto padrão ali de português, temática, essas coisas. E teve 22 participantes. Dos 22 foram contos maravilhosos, são muito fodas. O top 5 estaria aqui, né, junto com a gente nesse bate-papo, já voltado para falar um pouquinho sobre isso tudo. Infelizmente, o Jay, que foi o primeiro colocado no concurso, ele teve imprevisto com relação a trabalho e tal, e infelizmente não pôde participar com a gente, né? Mas o top 5 contos, a princípio, a gente vai divulgar lá na página do Capim Remoto, então você vai poder ler os contos posteriormente, mas vai poder acompanhar com a gente aqui um pouquinho. Show de bola! Então esse foi o concurso então de 22 participantes, de excelentes contos. A gente tem aqui então o top 5, né? Tirando o Jay, a gente vai falar aqui com o pessoal. Então, ó, vamos falar um pouquinho sobre os contos em si. Raide, vamos começar por você aí. Fala um pouquinho do seu conto, Barqueiros do Caos. Fala pra gente um pouquinho dele, a sua inspiração, suas influências. Boa noite, pessoal, tudo bom? Bom, falar um pouco dos Barqueiros. Os Barqueiros do Caos, na verdade, eles são uma organização secreta que eu criei para as minhas mesas, né? Eu tô narrando num cenário assim de Rio de Janeiro anarquista, bem caótico. E aí eu gostaria, como é um cenário mais anarquista, a minha intenção era aproximar um pouco mais o mundo dos vampiros das questões humanas, né? Das questões mortais, e eu achei, e assim, fazer um pouco de reflexão, né, sobre a nossa sociedade, sobre o quanto o Rio de Janeiro ultimamente está um pouco parecido mesmo com o mundo das trevas, sabe? E aí os Barqueiros, eles surgiram nesse contexto, a ideia para eles, e para o conto eu imaginei, o conto é uma cena de abraço, né? Uma cena de abraço de um rapaz que está sendo que está à beira da morte. Ele foi vítima de truculência policial e ele é abraçado já antes de morrer. A intenção
desse conto especificamente, além de procurar usar bastante do cenário V5, né, eu tentei botar ali, além da cena do abraço, as questões de fome, do uso da disciplina, e algumas outras coisas desse tipo que quem lê vai identificar lá. Mas no final também era fazer meio que um memorial e uma denúncia no final do conto, né? Quando ele chega para conhecer o resto dos barqueiros ali da região, ele encontra alguns casos que são que foram verdades, né? De pessoas que foram vítimas de verdade da violência no Rio de Janeiro, da violência policial. E aí eu cito alguns nomes dessas pessoas meio que para fazer um memorial, para não deixar que esses casos caiam no esquecimento, entendeu? Acho que eu acabei utilizando para fazer uma espécie de denúncia social, de uma reflexão também, né? Mas dentro do cenário do V5. Eu achei que foi excelente, porque quando você citou esses nomes, eu confesso que a cada nome, a cada caso que eu li, assim, eu arrepiava, nossa. Eu achei bem sensacional essa parte que você trouxe. Quando já localiza aqui no Brasil, naturalmente já ganha ponto com a gente, porque bem ou mal o mundo das trevas ele ignora muito o Brasil, né? Convenhamos. Aí quando traz para a realidade brasileira, já é sensacional. Aí esses aspectos sociais que você trouxe, essa realidade brasileira que a gente vive, entendeu? E essa questão de abuso de autoridade, e isso tudo ali foi ingredientes assim que você usou assim com maestria. Parabéns pelo seu conto. Obrigada. Eu cheguei a arrepiar nessas partes. As partes que você começa a mesclar a realidade ali e vai tocando nessa ferida aberta que a gente tem ainda das consequências da violência dentro do Rio de Janeiro, e aqueles nomes que a gente já está familiarizando, já está no jornal gritando para um lado e para o outro. Você vai lendo aquilo, você vai só sentindo arrepio, a repulsa que deve ter dentro do cenário, ela vai se representando dentro daquilo dali, porque é algo que pode acontecer, não é algo que está longe da realidade, sabe? Exatamente. No conto da Hyde, a sensação que eu tive era que, sabe aquele momento que você pensa, nossa, quem dera isso fosse verdade? E me deu aquela sensação de, tipo, seria uma forma de existir algum tipo de justiça, sabe? A crítica social é super pesada, eu achei que foi, sabe, me tocou absurdamente o conto dela. Essa questão da justiça foi uma das coisas que me passou, assim, quando eu pensei que, poxa, pelo menos aqui no mundo da ficção eu tô dando algum tipo de justiça, sei lá, de um destino melhor para essas pessoas, né? Sim, essa foi realmente a grande jogada ali do conto mesmo. E isso me faz até fazer uma pergunta. Tá liberado a gente usar nas nossas campanhas os Barqueiros do Caos? Tá sim. Vamos saber. Eu planejo escrever mais sobre eles. Não posso escrever e ir liberando muita coisa porque tem meus jogadores aqui, né? Então eu não quero dar spoiler para eles. Mas, assim, tem muita coisa acontecendo ainda, é uma coisa que está se desenrolando, de repente, assim, futuramente eu devo compartilhar mais informações e tal. Estou pensando em criar até uma lore sheet para eles, para quem curtir a ideia e quiser usar, eu vou ir compartilhando aos poucos lá com a comunidade. Bom saber, então tá acontecendo em mesa, né? Tá acontecendo. Sensacional, porque só de ler já dá vontade. Nossa, tem que usar isso na mesa. É muito foda, é muito maneiro. E o legal é que, assim, eles estão em todas as capitais do Brasil, né? Em várias cidades grandes também, sem ser capitais. Então não fica uma coisa restrita ao Rio de Janeiro. É uma ideia para ser espalhada. Acaba que ali no Rio de Janeiro é o expoente, né? Onde, vamos dizer assim, tem mais potencial pelo que acontece no dia a dia, né? Mas realmente no Brasil inteiro tem espaço para eles, eu digo infelizmente, né? Infelizmente, pois é. O conto dela foi muito bom, assim, como carioca também, eu sou, então deu pra ter uma conexão bem grande, assim, dos eventos que ocorriam com o que a gente vê na notícia. E eu tava até falando com vocês, tem uma passagem maravilhosa nesse conto, que é o Mad Max versão Avenida Brasil.
Eu adorei essa passagem. Eu fiquei pensando no motorista de Uber com aquele negocinho do Immortan Joe virando pro taxista e falando: você é medíocre, cara! E andando com o Uber assim pela Avenida Brasil. Muito Uma bom. coisa meio Caim, sabe? Vampira Mágica Bloodlines 2. Muito foda. Esse Mad Max é um dos meus filmes preferidos, então não podia deixar de dar um jeitinho de encaixar ele ali. O Yuri achou influência aí, ó. Encontrou o easter egg. Bom, então, pessoal, vamos falar um pouquinho. Alguém quer explanar mais alguma coisa sobre o conto Os Barqueiros do Caos da Hyde? Bom, então vamos pular pro próximo, né? Que é o da Tatiana, que é o Brincando com Fogo. Esse aí é uma loucura, hein? Fala um pouquinho dele pra gente. Olá, boa noite. Então, o meu conto, no fim das contas, quando eu me deparei assim, com o concurso que eu cheguei, eu caí de paraquedas. Falei, meu Deus, está acontecendo um concurso. E daí eu pensei, tem que ser um malcaviano, né? Eu acho que é pouco perceptível. E daí, assim, ele surgiu porque acaba que eu tenho a tendência de acabar entrando em campanhas muito longas, então eu sempre fico com aqueles personagens que eles querem ganhar vida e eu acabo nunca conseguindo. Então, ele é uma ideia que veio, que ela é minha e do meu marido, ela meio que foi construída em conjunto, e daí eu virei e falei assim, putz, ia ser legal colocar ele nesse contexto, porque a ideia daquele malcaviano que ele vive no limite, ele quer desafiar as coisas, ele quer desafiar a lei, mas ele tá ali escondido debaixo, né, dos panos da Camarilla. E a ideia é que ele vive no limite e ele não só vê a Segunda Inquisição como uma ameaça, mas como uma ferramenta que ele pode usar para fazer a justiça nos moldes dele. Ele acaba discordando entre si, né? Mas aí, me responde uma coisa. Talvez, acho que esse deve ser o X do conto, né? O personagem, me recorda aí, o protagonista é feminino ou masculino? Ele é um personagem masculino, protagonista masculino. Mas em momento algum é citado o nome dele, que foi uma coisa também que eu fiz propositalmente, porque ele é quase que uma entidade, assim. Então, porque eu senti, era o que eu ia citar, eu senti aspectos masculinos, eu senti aspectos femininos, eu senti esses aspectos e eu acho que faz bastante sentido com o conto. Quem leu tá entendendo. E agora me responde uma coisa, ele em si, ele chega a ser um justiceiro, protagonista, ou ele é só caótico mesmo? Ou esse é o X do conto? Ele é um justiceiro. Agora, os critérios dele talvez sejam um pouco particulares demais para você colocar isso num contexto. Mas o que eu acredito é que em algum momento ele está inserido numa sociedade, ele está ali dentro da Camarilla, existe um príncipe. Até que ponto ele está agindo por conta própria ou o príncipe sabe o que ele faz e também usa dessa loucura, dessa vontade, dessa sede de justiça que ele tem também para poder manter a ordem na cidade. Beleza. Bom, e vocês, gente? O que vocês têm a comentar do conto Brincando com Fogo da Tatiana? Se ninguém começa, eu começo. Eu sou falador demais, então eu fico tomando a frente de vez em quando me cortem. Cara, o conto da Tatiana eu achei muito massa. A maneira que as personalidades lidam uma com a outra. E quando a gente fala de malcaviano, para quem começou a jogar e já joga há muito tempo, tem muitas experiências ótimas e muitas experiências horríveis. E você ter essa delicadeza de lidar com as múltiplas personalidades, que é uma doença, que é um problema sério de uma pessoa, mas sem tornar ofensivo, sem tornar bobo. Muito pelo contrário, a dinâmica ali ainda demora um tempo para você perceber que ela tá lidando com as personalidades ali, não tá lidando com só ela conversando com uma outra pessoa. Eu acho que eu acabei de dar um spoiler. Eu e a Tatiana falando tudo em código aqui. Falando tudo em código, veio o Dudes, toma, gente. Toma spoiler, foi spoiler. Eu ia comentar que eu gostei muito do formato, assim, de diálogo, né, do texto.
Você quase não tem exatamente uma narração ali. Você meio que é jogado ali naquele caos, daquela situação, e meio que vendo os diálogos você vai tentando assim, entender o que está acontecendo, qual é a intenção de quem. Assim. É uma coisa de você descobrir a história por conta própria, né? Só observando a história acontecer na sua frente. Eu achei isso muito divertido. Já que eu dou de esquemou a largada, eu vou falar como que eu me senti, tá? Eu me senti como se eu fosse mais um das personalidades ali chegando e estando no meio daquela reunião. Como se eu fosse mais um, entendeu? Só que eu pensei, eu vou ficar quieto, senão eu vou ser expulso também. Isso é fantástico ouvir isso, porque, de certa forma, a intenção foi justamente essa, sabe? De te colocar na trama, de como leitor, você também fazer parte daquilo e ser levado pelo ponto de vista do personagem. Então é muito legal ver esse feedback e ver que eu realmente consegui alcançar um pouco o que era a minha intenção. Alcançou sim, Tatiana, parabéns. Eu me senti no meio da reunião, de repente era um falando, eu olhando pra cá, outro falando, eu olhando pra lá, a outro falando, eu olhando pra frente. Eu senti uma vibe meio... assim, quando eu vi que era uma coisa de Malkaviano, e me lembrou muito o primeiro Clan Book, que é da primeira edição, acho, do Vampira Máscara. Só que, tipo, o Clan Book, eu não acho ele muito bom, porque eu acho que eles entendem como faz Malkaviano errado nesse Clan Book, que é tipo assim, é uma coisa pra ser caótica, só que não é um caótico que faz o leitor... tipo assim, ficar sem entender nada. É um caótico que você não você não entende no começo, mas você começa a... tá, beleza, agora eu entendi. Mas aí no Clan Book eu acho que eles confundem isso com colocar informações muito aleatórias e fica meio confuso. Eu acho que o ponto da Tatiana ficou Malkaviano correto, assim. Tipo, realmente ela fez o negócio... tá, não. É o caos, mas dá pra gente ler e entender como tá funcionando. E deu uma vibe meio fragmentado pra mim, não sei se foi a intenção, mas eu senti um pouco da minha influência de fragmentado, e eu achei legal, achei bem bacana. Inclusive até baseado nisso que o Yuri falou, eu costumo deixar pro final, mas vou queimar uma largada aqui pra falar de uma pergunta do Rico RJ aí do chat aí, ó, que ele puxou ali pra gente como lidar, né, com o clã malkaviano sem cair em exageros. Eu acho que cai bem agora essa pergunta, hein? Começa aí, Tatiana. Então, foi legal o Yuri ter falado do Clan Book, porque o Clan Book foi... No momento que eu peguei ele na minha mão, eu bati o olho naquilo, eu falei, eu sou isso, sabe? Ele fez sentido pra mim, real. Meu marido me chama de louca por isso, mas aqui estamos, né? E eu acho que o que eu tento fazer sempre é criar um personagem que poderia estar vivo naquele mundo. Então, eu sempre tento fazer malkavianos funcionais. Lógico que vão existir os que estão completamente malucos, mas eles vão precisar de algum suporte. Então, como jogador, eu tento sempre criar aquele personagem que ele vai ser jogável, que ele, sabe, ele tem uma razão por existir. Então eu acho que a ideia é sempre essa, sabe? Ele vai ser caótico, ele vai ser lunático, ele vai ter as perturbações dele, mas ele precisa existir um motivo para que ele esteja vivo até o momento, para que ele não tenha sido engolido pela sociedade vampírica até então. Sim, faz todo sentido. E, pessoal, o que vocês têm a responder com relação a isso aí, ó? Malkaviano sem exageros, sem clichê, né? Eu, quando monto malkaviano, porque eu já joguei com todos os clãs, apesar de ter a minha preferência, Tremere é o melhor, a capela tá formada. O malkaviano eu penso muito no porquê. Porque o malkaviano não vai abraçar alguém só porque ele tem uma perturbação, porque ele tem uma dificuldade ali funcional naquele momento. Não. Eu vejo muito o lado visionário e aquela ideia de oráculo, até alguém falou no chat ali, acho que foi o Ale que falou, que a mente dele tá avançada, por isso ele demonstra essas coisas diferentes. É porque ele não tá vendo da mesma forma que você a realidade dele é um futuro distorcido, é uma visão daquilo que o mentor dele viu nele. E eu tento passar isso, às vezes não consigo. Eu acho o clã Malkavian um dos clãs mais complexos que tem, justamente por causa daquilo que a Tatiana puxou. Ele tem que ter uma motivação, ele tem que ter um propósito. Eu acho que a partir do momento que ele faz o que faz sem nenhum propósito, sem nenhuma motivação, aí que cai no clichê.
Agora, quando ele faz uma coisa completamente louca, vamos pegar, por exemplo, uma campanha, uma aventura que seja, ele faz uma coisa que é completamente louca, mas no meio ou no fim descobre-se o sentido daquilo, que às vezes ele absorveu de alguma premonição, alguma coisa assim, e isso faz muito sentido, isso é bem interessante, sabe? A minha esposa Lídia, ela é doida pra jogar com um clã malcaviano, sou doido pra ver ela de malcaviano também, porque é um clã fascinante, sabe? Uma coisa que eu sempre falo, quase em toda mesa que eu tô assim, é dar uma chorada quando não tem malcaviano. Gente, sempre tem que ter um malcaviano com Coterri, gente. Eu acho que quando sempre que eu pego iniciante, eu mestro muito pra iniciante, vampiro, especialmente V5, né? E aí a gente tem os 7 clãs base, né? No livro base. E eu sempre falo assim, cara, o clã mais difícil de jogar é malcaviano. Sem enganar ninguém, assim, é que a galera vê Tremere e fica tipo assim, nossa, deve ser muito difícil. Não é tão difícil quanto o malcaviano. Eu acho o malcaviano bem mais difícil. E a galera costuma comparar muito o malcaviano com o Coringa, né, que é uma figura meio polêmica, malcaviano Coringa. Mas eu gosto de usar a Arlequina como exemplo de malcaviano, porque assim, ela é uma pessoa completamente insana, mas ela vira e fala, mas eu tenho doutorado. E isso é que é o malcaviano, sacou? Eu sou louco, mas eu sou inteligente. Qual foi? Tá ligado? É louca, mas tem PhD, né, cara? Muito foda. Só complementando aí o que vocês falaram, o que a Tati falou é a questão de você ser funcional, né? Assim como na própria sociedade, entre mortais e mais normais, a gente tem pessoas que sofrem de distúrbios mentais e que são funcionais. É isso, entendeu? Você fazer um malcaviano completamente disfuncional, ele não vai viver muito, entendeu? Então, se você vai pensar num malcaviano que não está recém-abraçado, que ele já está conseguindo sobreviver aí uns 5 anos na noite, que seja, é porque, cara, o cara achou ali uma forma de casar, né, o mundo, a realidade dele, a forma como ele percebe o mundo, como a forma com que ele precisa se comportar em alguns momentos para poder continuar existindo, né? Exatamente, e aí que tá a complexidade dele, né? Porque ele não vai fazer as coisas na regra da casa, ele vai fazer as coisas nas regras dele, né? Bom, pessoal, mais alguma coisa com relação ao conto da Tatiana? Vamos acrescentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, questionamento? Essa é a hora. Eu queria só dizer que eu estou no conto, tá? Tem um personagem que sou eu no conto, ok? Não, sacanagem. Acho que o seu é no do Dudes, né? É o do Eduardo. Não, é verdade, eu me confundi, mas o... Eu entendi porque que você se confundiu, a gente tá falando de malcaviano. Usaram demência em mim. Bom, então vamos puxar pra você mesmo, Yuri. Vamos falar do seu conto, entendeu? O seu conto é o Bem-vindo à Família, né? Fala um pouquinho desse conto aí que me fez sentir a sensação do que é degustar um bom vinho e comer um aperitivo ao mesmo tempo. Fala um pouquinho pra gente. Então, eu não tinha certeza que eu ia chegar nos 5 primeiros desse concurso, muito porque eu peguei uma coisa muito específica de um clã só. Então, eu tive a intenção de tentar fazer algo que explicasse um pouco os problemas que as pessoas tiveram com o Cult of the Blood Gods, que foi o livro que apresentou o clã Kata. E muito porque as pessoas não entenderam que foi um processo muito complicado de união das linhagens necromânticas do Vampira Máscara. E aí você tem um processo de aclimatização, por assim dizer, porque ninguém espera que depois de 500 anos de guerra civil essa galera vai todo mundo se reunir e dançar ciranda numa mansão tomando vinho, né? Então eu quis muito trazer essa noção de que assim, foi uma coisa muito isolada, foi um acordo muito que deixou muita gente de fora, que ninguém sabia exatamente o que aconteceu naquele acordo. E quando as pessoas foram confrontadas com a realidade de que agora o clã Giovanni não era só mais um clã de necromantes, ele estava integrado a uma seita, por assim dizer. Isso foi uma coisa que
afetou muito eles, né? E foi uma coisa que afetou as outras linhagens também, até porque teve muita gente que teve que se adaptar culturalmente ao jeito que o clã funcionava, ao jeito que o clã Giovanni funcionava, já que eles são meio que o maior clã necromântico, né? Então, foi mais ou menos essa a ideia. Então foi uma coisa muito despretensiosa que eu fiz. Eu só fiz um conto mesmo pra ver se, tipo assim, vai que alguém gosta disso, porque até hoje a gente vê a galera chegando no Facebook falando assim, eu não entendi como é que funciona isso. Sim, ok, é porque todo mundo acha que foi uma coisa muito rápida e não foi um processo, né? Mas é basicamente isso. É a história de uma criança do clã Giovanni que ficou um ano fora pra se esconder de alguma coisa que aconteceu no clã, e ele volta e descobre que o clã dele foi expandido pra outras linhagens, né? E aí ele não sabe como reagir a isso, exatamente. Mas é basicamente essa a história. Achei ótimo você ter ilustrado isso, né, de forma de conto, justamente porque se alguém virar pra mim e falar, eu não entendi, eu vou fazer isso mesmo, vou falar aqui, ó, lê o conto do Yuri, que aqui, ó, tá mastigadinho de uma forma sensacional. E o clã Hecata, assim, eu confesso que quando era Giovanni, quando eram os outros clãs, assim, não me atraía tanto. Agora, pelo clã Hecata, eu tô sentindo uma atração muito forte. Ainda não joguei, tô doido pra jogar de Hecata, tô ficando bem fascinado com esse clã. Então, assim, nisso, esse conto já me ganhou muito nisso por causa disso, apesar de que acaba sendo algo mais político ali, porque você tá justamente explicando essa situação inicial. É genial, muito bom, cara. Cara, eu particularmente falando do clã Hecata, eu tenho um personagem no Belém Noturno, né? Que é a stream do pessoal de Belém, que é um Hecata, que é o meu Raul Gilberti. E a maneira que eles trabalharam o Hecata no livro eu acho interessante, mas a maneira que você trabalhou essa reunião e demonstrar que, pô, peraí, não é porque a reunião aconteceu que muita coisa foi esquecida. Não é assim. Tem memórias aí que não é porque alguém assinou um papel que eu vou mudar minha opinião sobre certas coisas. Entendeu? Então isso, eu gostei muito dessa maneira, desse trato ali, daquela intriga que ainda continua acontecendo dentro da família. O clã Giovanni não era unido antes. Agora ele é menos ainda. Porque como Giovanni, eu acho que eram... Eu me lembro de 4 das famílias principais do clã Giovanni. Porque quando fala clã Giovanni, muitos jogadores vão lembrar sempre da família Giovanni, mas não era só ela. Tinha o Gilberti, que é o que eu jogo, tem a Carme alguma coisa, que é as mulheres que ficam espancando, a família que fica espancando o espírito na porrada. Mas são 4 famílias ali que já eram intrigas gigantescas se batendo. E agora tem muito mais gente em volta pra brigar internamente e externamente. Tipo assim, eu acho que a gente sempre tem que ver que o V5 ele é uma continuação de muita coisa. Então, assim, não precisava explicar o processo em grande parte porque ele já tinha sido explicado antes. Sim. Se você pegar o Lord of the Clans, Lord of the Bloodlines do V20, já tem o ensaio geral do que vai acontecer, porque você tem uma galera que não é Giovanni puro sangue, né, que é de outra linhagem de Giovanni, que tá falando, aí, essa galera aí dos precursores do ódio, acho que eles deveriam conversar com eles. E tem uma galera dos precursores do ódio que são Giovanni convertidos para os precursores do ódio. Então já começa a ter esse processo, entende? Então, mas assim, dá pra entender a confusão das pessoas, porque realmente não é explicado em muitos detalhes o que aconteceu, né? Até porque essa é a intenção do livro. Tipo assim, vamos fazer o narrador decidir o que aconteceu exatamente. A gente fala que o Augusto Giovanni sumiu, se ele morreu ou não, ninguém sabe. Uhum. O Mundo das Trevas faz muito isso, a gente deixa aberto de propósito. É isso aí, Mundo das Trevas, é isso aí. O Mundo das Trevas faz muito isso, né? Eles falam, não, a gente deixa aberto de propósito, né? Bom, o Raid, o pessoal aqui no chat tá falando muito de um Hecata seu. Eu não sei sobre os Hecatas. Olha, em primeiro lugar, não era minha Hecata. Eu fiz uma participação especial com essa NPC. Eu estava representando uma NPC que o Lennon criou. Ele estava de narrador desse grupo. A Tati estava jogando no grupo, inclusive.
Aí eu fiz, foi uma participação especial, eu não fiz... Não era minha personagem, não foi eu que criei ela, só dei vida. Mas o pessoal falou assim, foi memorável. Sim, foi memorável. Cara, é um clã muito interessante, né? Eu também concordo que eu não me sentia tão atraída assim por Giovanni e tal, assim, as outras versões, mas o Hecata em si, ele tá muito legal, porque você consegue fazer coisas muito diferentes, né? Você consegue puxar para uma parada mais máfia, você consegue puxar para uma parada mais ocultismo, mais necromancia. E assim, é um prato cheio, né? Dá para fazer uma coterie só de Hecata e não vai ter um personagem igual ao outro. Uhum. Olha, aqui o chat tá fazendo algumas perguntas com relação ao Hecata, tá? O Rico RJ aí, o Hecata. Clã ou seita, afinal? Quem defende? Seita. Eles são 3 coisas, né? Tipo, assim, lendo o livro do Cults, eu acho que fica claro que a ideia que eles queriam passar é que é meio que uma seita, ele foi criado como uma seita, a intenção foi uma seita que acabou virando um clã, porque todo mundo é meio que parente de primeiro grau ali, né? Então todo mundo tem, menos os Nagararra que estão ali porque foram adotados, mas eles foram adotados, beleza. Então ainda é meio que parente, todo mundo é parente, e é um culto também, porque a máfia nada mais é do que um grande culto, né? Então, assim, eu acho que são as 3 coisas. Eu acho que tem como você ter os 3 elementos, assim, e você pode perfeitamente ver as linhagens necromânticas do Hecata como clãs separados, não tem nenhum problema com isso, porque eles são meio que autônomos, né? Você não vê um Giovanni se metendo nos assuntos de um Samedi, por exemplo, nem vice-versa. Eles têm uma certa autonomia. Então dá pra fazer ele play como você quiser, eu acho. Acho que depende da narradora dos players, né? Excelente resposta. Tá emendando aqui, ó. Perguntaram também, a atual configuração do Hecata tende a ser sólida ou a se desintegrar? Que é tudo parente com ódio. Como toda família, gente. Boa pergunta. Como bom Tremere, eu posso dizer o seguinte, o destino é o mesmo. O destino do Hecata vai ser o mesmo do clã Tremere, porque a estrutura é a mesma. É uma união de um punhado de gente que se odeia. Eu tendo a ver pela seguinte forma. Você tem histórias recentes que foram lançadas no livro novo, né? Que foi o Trails of Ash and Bone, eu acho que é o nome. Que fala o seguinte... apesar da estrutura deles tender a se desintegrar, existem Hecatas que estão dispostos a segurar a cruz do clã. Então você tem uma galera da família que está disposta a ser responsabilizada por crimes de guerra, na Guerra Civil, né, Giovanni Capadócia. Você tem uma galera que está querendo falar assim, não, me mata, mas aí tenta criar uma reparação histórica, fazendo isso. Então você tem a questão do Poctley, por exemplo. O Poctley morreu por isso. Ele falou, me mata, mas poupa minha família e vamos tentar prosseguir daí. E você tem, por exemplo, o Roger de Camden também, que surge como uma das figuras que estaria envolvida com uma conspiração e ele aí é posto em julgamento e é ostracizado pelo clã. Isso pode ser um dos finais possíveis de uma crônica do Hecata, justamente porque o próprio Roger planejou isso, porque ele quer que o clã tenha um inimigo em comum. Então, ela tende a se desintegrar, mas você tem pessoas dentro do clã que estão assim, vamos tentar não fazer isso. Vamos tentar criar uma coisa externa pra gente se unir. Entendeu? E eu acho que também tem outra, né? Assim, uma coisa é você odiar o clã, outra coisa é você se garantir de conseguir sair dele. Porque assim como tem os fodões que estão se esforçando para manter o clã, tem a galera que odeia, mas não consegue peitar, não gosto de vocês, não vou sair, entendeu? Então não é tão simples assim se desintegrar, né? Exatamente. E até continuando aqui nas perguntas, ó, o pessoal fala também, ó, Hecata é mais apelão que o Tremere? Particularmente, atualmente, eu tô achando que a Hecata tá bem mais apelão, porque eu acho que os Tremeres foram bem capados, e isso é interessante no Tremere pra caramba. Agora os Hecatas tá sensacional. E vocês, o que vocês acham com relação a isso? Tenho que assumir inferioridade. Os Hecatas são muito melhor do que o Tremere. Tá? É muito mais equilíbrio
os próprios poderes ali, os powers que tem ali, assim, tá mais equilibrado, eu acho. E a estrutura influencia muito. Porque igual o Yuri falou, apesar deles parecerem que vai desmanchar a qualquer momento, tem muita gente querendo unir. Os Tremere, eles só querem se separar. Atualmente a gente só quer se separar, entendeu? Mesmo aqueles que ainda estão fiéis à torre, o que eles querem no final é se separar. E, pô, tem é o que eu gosto de jogar, por acaso. Tem os escaladores de pirâmide dos Tremere que eles vão destruir o clã inteiro para se colocar na cabeça do clã. E esse tipo de atitude torna o Tremere muito inferior. Fora que também ali dentro, sim, até se tratando agora de Camarilla e tal, os Tremeres agora não tem mais aquele protagonismo com relação à feitiçaria do sangue. Agora tem os Banu com força total também. Então isso tira muita influência dos Tremere, né? E ao contrário que o Hecata ganhou influência, ganhou mais coisas e tal. Então assim, acho que atualmente não dá pra fazer um fight não, deixa pra uma próxima edição. Eu acho que eu entendi a pergunta errada, na verdade. Depois que o Dudes explicou, eu entendi melhor. Eu acho que em termos de poderes, não. Eu acho que em termos de poderes, os Tremere são mais poderosos. Porque a taumaturgia é mais versátil. Eu acho que essa é a grande força dela. Ela faz tudo, cara. Até no V5, que você teve um rework dela, ela ainda faz muito mais coisa que a necromancia. Né? Então, assim, o Tremere ele pode ser útil para muito mais situações do que um Hecata, que, assim, eles têm um nicho deles, eles são os melhores naquele nicho, mas ainda assim eles não conseguem fazer muito mais coisa do que isso. Só que realmente, em termos de estrutura, os Tremere tomaram um soco na barriga, né? O que, na verdade, o que eu acho que foi merecido, mas vamos não entrar nisso. Mas assim, realmente você tem algumas cidades como Florença, por exemplo, que o clã Hecata dominou por puro, sem guerra, por pura nós somos muito úteis, entendeu? Então eventualmente eles ganharam tanto poder e prestígio que eles derrubaram o governo da Camarilla de Florença, e foi um golpe palaciano, né? Não foi uma coisa, não foi uma revolução. Então, nesse caso, sim, realmente, Hecata é mais poderoso. Sim. Concordo. Excelente. E pessoal, vamos trazer levantar mais alguma coisa com relação ao conto do Yuri, o Bem-vindo à Família, aos Hecatas também. Alguém tem mais algum aspecto para a gente estar levantando e discutindo? Eu acho que sim, em relação ao conto especificamente, foi uma coisa que vocês já falaram aí, que ele foi extremamente didático. Eu também não tinha uma familiaridade muito grande com os Giovanni antes, e daí esse conto ele acabou meio que sendo aquela visão de dentro também, sabe? E acabou me fazendo despertar um interesse pelos Hecata que eu não tinha antes, e eu acho que eu talvez não teria se não fosse pelo conto. E levantando cada vez mais a moral do Hecata. Inclusive eu vi aqui no chat aqui a galera falando que você é um dos maiores especialistas do Hecata no Brasil, cara. E um pouquinho que eu tô conversando com você aí, fica difícil discordar, cara. Realmente, você sabe muito assim, sobre os Hecatas, cara. Provavelmente são meus stalkers que volta e meia aparecem em lives pra falar isso, tá? Eu tenho uma galera que me stalkeia em live. Muito bom. Ainda sobre o conto, assim, do Yuri, uma coisa que eu gostei muito foi ver as tretas de família, né? Assim, não tem nenhum santinho ali. Tu vê, esse cara aí que deve ser filho da puta. Não, mas assim, já fizeram filha da putagem com ele também. Então, assim, é treta de família mesmo. É aquela mesa complicada de Natal no fim do ano. Muito bom. Olha, eu acho que a gente talvez tenha que tirar um pouco da ideia do tal pessoa foi perdoada nessa história. Eu acho, não, ninguém foi perdoado, galera. Foi tentado ali uma reparação histórica, mas não tá no processo, não aconteceu exatamente, né? A gente tá vendo aí. Vai lá, Mike, foi mal. Nada, que isso, tranquilo, gente. O espaço aqui é de vocês. Eu tô aqui só pra manter o fluxo. Só um momento, gente. Gente, continuando aqui enquanto o Mike tá do lado de lá, né? Perdão. Alguém falou um negócio aqui, deixa eu só pegar aqui que teve mais uma pergunta.
Minha doguinha pediu pra entrar e quando o dog pede, a gente não fala não, né? Isso, não tem como. Uma última aqui, né, dos Hecatas. Agora eu quero saber, essa aqui foi o Rico só pra gerar treta. Yuri, agora eu quero saber por que o Tremere foi merecido ser nerfado. Tá, foi uma brincadeira, na verdade. Eu não acho que ele deveria ter sido nerfado, eu acho que ele deveria ter sido retrabalhado. Que foi o que aconteceu com ele. Muito porque eu achava que taumaturgia era uma disciplina um pouco problemática. Não a taumaturgia que a gente era apresentado nos livros base. Essa taumaturgia eu achava bem legal, pra caramba, assim. Só que você tinha umas taumaturgias aí que pareciam em guia do jogador, não sei o que lá. E aí você tinha uma taumaturgia que era metamorfose dos Gangrel. E você tinha uma taumaturgia que era tenebrosidade dos La Sombra. E você tinha uma taumaturgia que era necromancia. E aí eu ficava com uma cara assim... Pô, mas por que fazer outros clãs se os Tremere já tem isso, sabe? Isso é um negócio que você vai... Agora, você tem, por exemplo, Sedução das Chamas ou Movimento da Mente. Isso são poderes muito legais, taumaturgia, que ninguém mais tem fora os Tremere, sabe? Mas que eu ficava me perguntando assim, por que a Camarilla tá tão interessada em ter Gangrel, ou ter La Sombra, ou ter Giovanni trabalhando pra ele, se os Tremere fazem tudo, cara? Essa é uma visão que eu concordo plenamente a respeito da taumaturgia, que eu acho que toda vez que você traz uma diversidade muito grande, põe na mão de um clã só, você deixa esse clã com uma vantagem que é um pouco surreal, assim. Eu tenho que concordar com a galera? Não, falta a Raid também. Tá. Com relação a isso também. Vai lá, Raid, joga aquela pimentinha no Tremere. Eu tô aqui me segurando pra não fazer isso, poxa. Faz de levinho, igual todo mundo. Deu uma mordida, uma sopradinha. Faz igual. Assim... Eu vou escolher o meu direito de permanecer em silêncio a respeito dos Tremere. Excelente resposta. Maravilhosa a resposta. CPI dos Tremere. Eu só tenho uma coisa a falar sobre taumaturgia. Taumaturgia não é disciplina, é esfera de mago. Pronto, pode prosseguir. Então tá, Dudes. Depois dessa, vamos prosseguir então para você mesmo, meu caro. O seu belíssimo conto conseguir. Mas a que custo? Fala pra gente um pouquinho sobre esse conto maravilhoso aí, as suas influências, as suas inspirações com relação a ele, que tem até receio, né, de perguntar, né, porque sofrido, cara. Fala um pouquinho pra gente. O Conseguir, mas a que custo? Ele foi um conto que ele foi bem difícil de trabalhar a ideia, né? Eu comecei com a ideia do seguinte: eu vi a inscrição pro concurso, falei assim, eu vou escrever. Sentei para conversar com a minha esposa um pouquinho ali, ela me ajudou bastante a pegar todas as ideias que eu tive, que foi um turbilhão, jogar numa peneira ali, conseguir tirar o melhor, né? Ir retirando as pedras brutas ali do meio. E uma das primeiras coisas que eu parei para pensar foi que todo mundo que ia estar no concurso, ou a maioria das pessoas, iam estar focado nos vampiros e no lançamento do Vampiro 5ª edição. Então todo mundo vai focar nos vampiros em si. E eu queria fazer alguma coisa fora da caixinha, fora do esperado. E com isso eu comecei a analisar alguns jogos que eu narrei, personagens que eu criei, NPCs, personagens que eu joguei, tudo isso assim, analisando, eu parei para pensar que muito poucos são os narradores que exploram a vítima. Quem é essa vítima? O que aconteceu com ela? Muitas das vezes, durante as sessões, o narrador vira, não, eu vou me alimentar. Tudo bem, então você vê um cara ali na esquina, você morde ele e vai embora. Mas o que aconteceu na vida daquele cara ali? Será que essa pessoa não ficou traumatizada pela situação de não lembrar direito o que aconteceu? Ele perdeu um exemplo, Black não tem uma relação direta com o conto, mas imagina o cara que se alimentou, usou dominação, fez o cara esquecer os últimos 15 minutos e foi embora. Só que ele levou só 5 minutos ali. E naqueles 10 minutos que ele fez esquecer junto, quanta coisa da vida desse cara você não apagou junto? E eu queria trazer pro leitor, nesse conto, a dor de ser alguém
que não tem poderes dentro desse mundo das trevas, que tudo tem poder. Você não ter poder e não ter conhecimento no mundo das trevas, que é o ser um NPC, é a pior coisa, é o pior lugar para você existir. E eu quis transparecer isso. E aí veio a hora que eu tava lendo, e um dos lore sheets que eu acho maravilhoso, que é um grupo do vampiro que eu já acompanho algumas histórias desde o Dark Age, que é o sistema circulatório ali. E eu olhei pra ele e falei, poxa, vai ser legal a ideia de como que você tem que ser ruim psicologicamente e fisicamente para tratar alguém, a forçar uma pessoa a estar dentro daquela ressonância, para preparar a pessoa. Então eu fui desenvolver o conto a partir dessa ideia. E eu fui me enrolando no desenvolvimento do conto. Eu escrevi as 2 primeiras páginas, faltava 2 semanas pro concurso terminar a inscrição, né? Eu escrevi as últimas 4 páginas, faltando 2 horas para acabar a inscrição. Em desespero, correria ali. Vivendo loucamente. Mandando mensagem pro Ronei, que tava na organização, pelo amor de Deus, espera que eu tô acabando de fazer aqui. Eu tenho que acabar. Eu consegui acabar ele em cima da hora, ali na correria. E, cara, foi uma experiência maravilhosa. Além do escrever, que pra mim é uma coisa nova, eu, apesar de narrar há muito tempo, eu escrevo muito pouco. Minha esposa tinha me cobrado a escrever um pouco mais, desenvolver essa minha criatividade no papel. E vi ali uma oportunidade de escrever e ver a resposta dos outros. As pessoas, os amigos, mesmo enquanto estava rolando a votação, eu estava mandando os contos para os meus amigos para ter uma resposta. Não era para ganhar o voto lá no concurso, era para ter uma resposta, para ter um feedback. E esse feedback para mim foi maravilhoso. Bom, eu demorei a tirar do mudo, que eu quase falei no mudo, porque em toda live nossa tem que se falar no mudo, e geralmente é o Dudes. Geralmente sou eu. Quando não é ninguém, é ele que cumpre esse papel aí pra gente. Bom, realmente, essa questão de abordar a parte da vítima, uma parte da mecânica também, assim, igual como o conto da Raid, se a gente quiser explicar uma sociedade à parte ali que pode ser criada na parte do mundo vampírico, da Tatiana para você estar um pouquinho dentro da mente do Malkavian, do Yuri para você sentir um pouco dessa transação do Giovanni, os Hecatas e tal. O seu, eu acho um excelente conto para quando a gente quer trazer ali para a pessoa, para ela entender o que é uma ressonância, o que é uma discrasia, entender assim de forma de conto, uma mecânica que eu acho que essa mecânica é importantíssima. Ela enriquece a narrativa, enriquece uma sessão de jogo ali de uma maneira maravilhosa, sabe? Que com os poucos detalhes dá para você ir trazendo essas coisas. O próprio Dudes mesmo, numa narrativa dele, uma Tremere minha, ela foi se alimentar também, usou dominação, foi clássico, tudo que ele falou aí. Aí ela foi se alimentar de um caseiro, entendeu? Se alimentou do caseiro e pum, saiu. Só que o caseiro estava em luto, que ele tinha acabado de perder a esposa dele, e ela tomou essa pedrada na cara, entendeu? Então assim, foi pesadíssimo, tipo assim, instantaneamente ela começou a sofrer por esse luto também, sabe? E isso é interessantíssimo abordar. Não há assim como que o Sandro sofre, cara. Na primeira parte ele já fala, tá bom, meu sangue já tava no ponto, no primeiro sofrimento. Não precisava de mais, não. E você, gente, o que vocês acharam do conto? Algum aspecto pra trazer? É nesse que o Yuri tá lá. E eu não queria jamais ser amigo do Yuri. Nesse conto. Quem que levanta a bola aí pra falar algum detalhe, algum aspecto do conto? Eu confundi com o conto da Tatiana muito porque eu acho que o sistema circulatório é muito malkaviano no jeito que eles interagem, e tem grande participação do clã, se eu não me engano, porque foram os malkavianos que são os pioneiros do estudo da ressonância, né? Então, que é uma parada que acontece no circulatório. Eu acho que em Chicago by Night, acho que a Brown que comanda isso, ela é um malkavi também.
Eu achei fantástico, uma grande coincidência, né? Isso foi uma grande coincidência, mas assim, que eu tenho o conto da Tatiana e depois o do Duds na ordem dos contos, e aí é legal que você sai de uma parada que mostra a visão do Malkaviano, você vai pro negócio deles, e aí fica muito Malkaviano, isso é sempre muito legal. Mas foi uma grande coincidência que eu achei bacana. No livro, e agora, Duds, por que você me persegue, cara? Não tem nada a ver com isso. É só a vida do Sandro. Não é um nome muito comum, cara. Você não precisa estar colocando meu nome no conto. Poderia colocar outro nome, tudo bem. Na verdade, os nomes eu tava com dificuldade para escolher. E o nome Yuri, eu lembrei de um amigo meu que passou por uma situação muito complicada. Infelizmente, ele veio falecer no início da pandemia. E acabou que, tipo assim, na hora que eu lembrei do nome dele, eu tava procurando um nome para colocar. E aí eu coloquei o nome do Yuri. O personagem não fazia referência a ele. Mas o nome dele foi o que surgiu ali na hora. Você falando isso, cara, eu acabei de fazer uma conexão, que é um detalhe que eu não sabia. Mas acho que é por isso que você conseguiu trazer alguns sentimentos, alguns aspectos pesados ali, porque você escreveu com um pouco de luto na mente também, né? Sim. Meio que nessa parte o Sandro tá despedindo da pessoa, né? Ele tá isolando aquilo dali dele. Então tem um pouco de sentimento nessa parte, sim. Gente, fala aí, tá? Não fica calado, não. Fica com vergonha. Eu ia falar que assim, esse seu conto é uma ótima ilustração para por que eu não faço mais personagem humano em Mundo das Trevas. Meus amigos ficam pé da vida comigo. Não, faz personagem humano, você vai ser abraçado depois. Não, cara, porque não é divertido. É assim, entendeu? E aí, assim, é bem sofrido mesmo e tal, assim, você sente aquilo. E eu acho que ele conecta muito com o V5, porque o V5, ele traz essa questão da humanidade muito forte, né? Por mais que seja no vampiro e tal, o fato de você precisar de certas ressonâncias para utilizar disciplinas e tal, você precisar de touchstones e coisas do tipo, assim, ele te liga muito, não é porque você é vampiro que agora você é o trevozão, oba-oba, o sistema foi feito só para eu me divertir no mundo das trevas. Não, você está num mundo de mortais, eles te afetam, eles são muito afetados por você perde humanidade por fazer certas coisas e tal, e eu acho que trazer essa questão da experiência do mortal, né, ela é muito... tem muito a ver com o clima do sistema em geral, entendeu? Eu gostei bastante. Por favor, Tatiana. É interessante isso que a Raid falou de não criar personagem humana. Eu já sou o total oposto. Eu meio que tenho um vício em começar com a personagem com a vida humana e toda aquela loucura que é até o momento em que tipo, ela se depara com a realidade e ela é meio que trazida à força da forma mais abrupta possível. E uma coisa que eu senti, assim, que pra mim foi fantástico, que a princípio a sensação que eu tive é que era isso. É que era narrando meio que os últimos dias de humano daquele cara e tal. E meio que o final, você vai, sabe, o conto vai subindo em cima de você, você vai encolhendo, assim, sabe, vai te dando aquela sensação, aquele peso. E no final é literalmente aquela coisa que você fica assim, sabe, tipo, em choque. E eu achei muito, muito legal isso, tanto por essa sensação, essas emoções que você vai tendo ao longo do conto, quanto por você pegar e escolher fazer justamente por um outro ponto de vista, um ponto de vista que é raramente explorado e que eu acho que foi o que mais me chamou a atenção, assim, de cara, que é ver esse lado humano e, tipo, eu terminei de ler o conto, era como se eu tivesse tomado um soco no estômago. Gente, obrigado pelo feedback, eu adoro receber feedback das coisas que eu escrevo ou narro, e ver que vocês conseguiram sentir a emoção do personagem junto no conto já é uma coisa que me faz querer voltar a escrever e escrever mais para poder passar essa sensação, esse sentimento para as outras pessoas também.
Sim, por favor, escreva mais, porque eu achei fantástico. Mas isso que a Tatiana falou, acho que serve para todos vocês. Por favor, escrevam mais. Parabéns pelo Ronei, pela comunidade do V5 toda, por ter trago esse concurso, por ter feito isso, porque assim, tá trazendo joias aí que a gente desconhecia. Então, se isso pode ser até algo maior no futuro. Então, assim, tem todo apoio, gente. Eu adorei demais ler cada conto. Vou trazer algumas perguntas aqui do chat aqui, ó. O pessoal comentando muito, né, sobre o drama humano no conto do Dudes. Gente, ele consegue trazer isso para sessões e é pesadíssimo, quebra muita gente. Ele consegue fazer aquele cara que, tipo assim, teve uma sessão dele que o cara quebrou uma televisão numa casa. Entendeu? Ele conseguiu mostrar pra todo mundo na sessão. Quando quebrou a televisão, o cara teve um mass critical lá que quebrou a televisão. Aí todo mundo pensou, poxa, dane-se, foi uma televisão, né? Aí de repente o Dudes começa a trazer. O Dudes viu que talvez não tenha ninguém pescou, né? Aí o cara começou a perceber em volta. Ele olhou pra casa, a casa não tinha um sofá. Ela tinha um colchão sujo e rasgado no lugar de sofá. Era uma casa que tinha crianças, mas não tinha brinquedos. É uma casa que mal se via alimento pela casa. Aí o cara começou a perceber que era uma casa de uma família muito sofrida. E no fim o Dudes bota aquela cerejinha no bolo. E finalmente você percebe que talvez a televisão seja a única diversão daquela família. A única coisa que faz ela esquecer a dura realidade que eles vivem. Putz, cara. Pra quê, velho? Deu vontade de ficar offline. Boa noite, gente. Deu. Uma televisão, que o cara transformou uma televisão em drama, sabe? Tipo, putz, cara, que mágica, no final sabe? da sessão, os jogadores compraram cesta básica, móveis. Foi caminhão do Faustão, assim. Foi caminhão do Faustão chegando na casa entregando coisa pra eles. O negócio foi duro, gente. Até vindo aí, levantando um pouco da questão humana também. O pessoal falando aí, quem não curte Caçadores e Caçados? Inclusive tá rolando no canal aí também uma campanha de Caçadores e Caçados. E aí, o que vocês acham desse lado da coisa? Eu acho que o Caçadores Caçados, né? É o humano que entrou em desespero total, velho. Muita gente pensa, não, é aquele cara que tá preparado, vai enfrentar. Não, velho, é desespero total. Não tem outra coisa que te leva, você, humano normal, que vive uma vida normal, a querer se achar capaz de enfrentar alguém que levanta um carro com um braço só. Se você se acha capaz de enfrentar esse tipo de criatura, é porque o desespero já tomou conta do seu ser e a única coisa que você tem, a única coisa que te impedia, que era a sua sanidade, você não tem ela mais. Você só vai partir e agir contra, entendeu? O caçador, pra mim, ele é basicamente alguém que tá tentando manter a sanidade, mas ele já passou a fronteira, já deu aquele passo à frente. E vocês? O que vocês acham dessa ideia? Vocês já jogaram Caçadores Caçados? Já viram essa versão humana ali, dessa volta ali por trás? Eu acho que qualquer personagem que eu criasse pra isso ia acabar sendo abraçado no caminho e ia tomar essa escolha, porque pra mim eu acho que é um caminho um pouco, sabe, difícil de escapar e de fugir. E, no fim das contas, pelo menos no meu ponto de vista, sabe, você vai querer aquele poder, você vai querer lutar em pé de igualdade, então no fim das contas você vai acabar se tornando o monstro que você jurou destruir. Eu não sei, pelo menos é o que passa na minha cabeça. É o dilema, né? Eu gosto muito dessa temática de Caçadores Caçados. Eu gosto muito da versão Idade Média, que é Inquisidor, né? Eu acho que é a versão. Acho que é Inquisidor o nome da versão Idade Média desse cenário. E eu tô bem entusiasmado pro livro da Segunda Inquisição, né? Porque eu tô querendo ver o que aconteceu com essa galera, né? Porque, assim. É muito aquele negócio que, assim. O Dudes falou de, não é bem você saber o que você tá enfrentando, né? Mas é mais uma questão de você ter acesso a algum tipo de recurso que faça você ter uma chance de conseguir enfrentar aquilo, né? Tipo munição incendiária ou visão térmica. E me lembra muito Tecnocracia.
E eu tô querendo bastante ver como é que tá esse negócio, porque eu tô querendo usar esse mesa, mas a gente não tem quase nenhuma informação sobre a Segunda Inquisição. Porque eu acho que é uma pena. Mas vamos ver se o livro sair, é legal. Aí a gente faz até uma mesa disso. Sim, com relação à Segunda Inquisição, o livro em si, tem uma coisa que eu tô ansioso demais pra ver. Personagens notáveis. E eu quero saber o nome do brasileiro que invadiu a Capela Tremé e destruiu a Capela Tremé. Porque no livro da Camarilla é dito que foi um caçador brasileiro, junto com as forças militares do país, que derrubaram a Capela Tremé. E é especificado caçador brasileiro. Eu já então, vi um meme disso. Preciso ver isso. Eu já vi um meme disso. Que o caçador brasileiro, eu vi um meme, a fotinha do Wagner Moura, o Capitão Nascimento. Tinha que ser brasileiro. Vou fazer merda, né, cara? Tinha que ser brasileiro mesmo, né, cara? Eles são o Brasil, dentro do World of Darkness, o Brasil é que tem a força militar mais forte para caçar vampiros. E mais especializados. Nossa. Isso é uma parada que eu achei muito legal. Então cria uma ansiedade maior, porque agora vão apresentar melhor o país, assim espero, dentro do cenário do World of Darkness. Fica a esperança, né? Trazer alguma representatividade para o Brasil, né? Enquanto eles não trazem, a gente faz por nossa conta também, fica com qualidade excelente, né, gente? Bom, pessoal, por favor, Tatiana. Não, eu ia falar justamente em relação à Segunda Inquisição, que pra mim foi uma coisa que a V5 trouxe, que eu achei maravilhosa. Inclusive a primeira campanha que eu joguei de V5, ela é completamente focada nesse conflito, na Segunda Inquisição chegando e meio que, sabe, criando essa nova grande ameaça. E nesse caso específico, a minha personagem, ela é uma hacker que foi abraçada para meio que tentar combater isso, e eu acho muito bacana eles terem trazido essa questão da tecnologia, porque daí você também acende essa questão do confronto dos novatos com os anciãos. Eu acho que isso renova muito o cenário de um jeito que, não sei, pra mim tava faltando algo que trouxesse um ar novo, e a Segunda Inquisição pra mim foi justamente isso. Então eu também tô bem ansiosa com o livro. Assim, nas campanhas que eu jogo e que a Segunda Inquisição tá muito forte, a tensão, eu não imaginava que conseguia fazer assim uma força humana bater tão bem de frente assim com relação aos vampiros. Eu achava que isso seria uma coisa bem difícil fazer, ia ter que inventar muita coisa, sabe? Mas nas campanhas que eu tô jogando, que tem a Segunda Inquisição muito forte ali, né? A gente tem exemplos da Faf London, tem algumas outras também de liberdade do narrador e tal, que a segunda ela vem com muita força em muitos momentos, gente. É igual... lembra a sensação parecida com a do Matrix, quando a gente chega no primeiro Matrix, que a melhor opção é correr. Corre, sabe? Porque o bicho pega, o negócio fica feio. E isso é muito maneiro. Quando sair o livro, então... eu, como jogador, não sei se vai ser bom ou ruim, porque corre esse desse cara mais apelão ainda, né? E, inclusive, teve aqui o Daniel Bistatu, espero que seja assim o nick dele, ele até falou que com relação à Segunda Inquisição é pra gente usar o que a gente achar que é, e quando sair o material oficial, se não tiver muito a ver, a gente coloca essa Inquisição que a gente usou como impostor, né? É uma boa saída. O que eu acho fantástico é que ela trouxe uma tensão constante pro jogo, que é o tempo todo o medo de você estar sendo observado, aquela neurose com câmera, uma neurose com, sabe, quem é aquele cara que te olhou diferente, e não é muito nem a questão de ser humano ou de ser vampiro, mas é a questão dos números, porque pra mim o grande lance da Segunda Inquisição é que você não sabe o que ela é, você não sabe quantos ela tem, você não sabe que tipo de tecnologia ela traz. Então, mesmo que ela não seja aquilo tudo, aquela grande força, ela é aquele bicho-papão em cima da cama que vai manter o personagem o tempo todo naquela tensão, sabe? De, eu tô com medo de me alimentar, eu tô com medo de usar uma disciplina que pode ser um pouco mais chamativa. Eu acho que ela dá aquele reforço, aquela necessidade absurda de você manter a máscara quase como uma neurose, e não mais como, né, o padrão de comportamento que você tinha até então.
Eu acho uma coisa legal que a Segunda Inquisição, ela não acaba com os caçadores caçados, né? São duas coisas diferentes. Né? E você tem, inclusive, no material oficial, pessoas que estão ainda caçadores caçados, né? Porque a Segunda Inquisição ela é muito institucionalizada, digamos assim, né? Então ela é muito ligada à força de segurança, mas você tem as pessoas normais que estão sofrendo com os vampiros e acabam virando caçadores por, né, desespero, né? Então você tem ainda várias crônicas que você acha que é a Segunda Inquisição que tá por trás. Não, é só um pai que perdeu uma filha. E ele tá fazendo armadilhas pros vampiros porque ele é um caçador caçado, saca? Eu acho isso bem legal. Isso é interessante mesmo, porque deixa o caçador caçado ali como visto talvez como uma potência, aquela sombra gigante, né? Porque eles podem imaginar a qualquer momento que é a segunda, né? E isso que a Tatiana falou também é bem interessante com relação à parte da Segunda Inquisição. Peraí que eu emendei os dois assuntos aqui, até me perdi um pouco. Mas eu ia emendar alguma coisa no assunto da Tatiana, daqui a pouquinho eu lembro. Porque eu vi uma pergunta aqui bem interessante com relação à Raid aqui, ó. E aí, Segunda Inquisição encarando Barqueiros do Caos, o que dá, hein? Uma pergunta achei interessante. Talvez isso já esteja até planejado para o futuro, quem sabe. Eu não posso comentar muito aqui porque tem jogadores, mas a questão é a seguinte: com certeza os Barqueiros do Caos têm mais células do que a Segunda Inquisição no meu cenário. Mas é um embate. E com certeza os Barqueiros do Caos não estão, enfim, abraçando vítimas da violência policial à toa. Olha, esse nossa, que gancho. Que gancho muito foda. Cada vez mais que eu ouço falar dos barqueiros, mais eu me apaixono pela ideia. Se aparecer um one shot aí, chama a gente. Se você quiser narrar um one shot aí, conversa com a gente. Estamos adeptos, porque eu gostei muito da ideia, tá? Acho muito bacana. Vamos providenciar. Ou, por favor, vai escrevendo e disponibilizando pra gente, por favor. Também. Se possível, faz os 3. Gente, foi muito bom conversar com todos vocês aqui. Vocês podem ficar à vontade, querem levantar algum aspecto, trazer alguma coisa ali que vocês falaram, que vocês queriam conversar, algum detalhe sobre o conto de vocês ou de algum conto que não foi comentado aqui. Lógico, a preferência de quem está aqui com a gente, para a gente poder discutir, ouvir os dois aspectos, a gente como leitor, vocês como escritores, mas podem ficar à vontade. Vocês têm algo para trazer? Eu vou trazer o que foi a minha ansiedade, velho. Cara, concurso de conto demorando 1 mês e meio para sair resultado para alguém que tem ansiedade foi desesperador. Porque todo dia o Ronei ia lá e postava uma imagem com um texto magnífico falando sobre alguma coisa do conto, mas não saía mais nada, era só aquilo. Então você vivenciar cada momentozinho desse foi doloroso, vai chegando, tipo, o concurso sai, o resultado sai 11 horas, 10 horas da manhã ele começou a postar as coisas. Olha, eu acho que vai fazer isso e aquilo. E 11 horas, meio-dia, 1 hora, 2... Chegou nas últimas horas, a Alô já tinha pegado meu celular da minha mão, falou que eu não podia ficar na frente do computador mais, para que eu tentasse aliviar um pouco da ansiedade, porque eu tava muito tenso, agarrado, travado naquilo ali, velho. Ainda teve um adiamento, né? Não foi isso? Que ele ia lançar num horário e aí ele adiou. Ia ser 6 horas da tarde, ele passou pra 11 horas e lançou, era quase meia-noite. Era quase meia-noite. E outra coisa que tô falando sobre isso, depois que saiu o resultado, o Rooney veio no meu privado falar o seguinte: cara, você sabia que você não ia ficar entre os 5 primeiros? Porque eu calculei a sua média errado? Aí eu virei pra ele e falei, eu não precisava saber isso. Né? A gente podia manter a amizade aqui, né? E você não me contava isso, mas enfim, tudo bem, valeu pela honestidade com isso. Eu tava atualizando a página do Facebook, sabe, puxando freneticamente, sem ter paz, principalmente porque pra mim, assim, eu sempre escrevi, eu tenho gigas de coisa escrita que eu nunca tive coragem
de mostrar para mais ninguém, de publicar, de postar e tal. Eu tenho um livro de mais de 300 páginas da primeira campanha que eu joguei que eu nunca tive coragem de mostrar. E aí, com essa do concurso, eu falei, quer saber? Eu vou, sabe? Então, assim, pra mim foi uma tensão muito grande, porque foi a primeira vez que eu realmente tomei coragem de mostrar pro público, de levar a público alguma coisa que eu escrevi, e pra mim foi uma experiência fantástica nesse sentido também, porque eu percebi que existe uma aceitação, que existe uma abertura. Eu passei a escrever absurdamente mais, eu tô com pretensão de criar um canal pra começar a postar esses contos, assim, então, tipo, além de ter sido essa experiência fantástica de participar do concurso, acabou me criando uma força motora também para continuar fazendo, para continuar escrevendo, que foi fantástico. Por favor, continue e publique. Precisamos. Vamos compartilhar essas 300 páginas aí. Traz isso pra gente. Com calma, mas uma hora ela sai. Para mim, a parte mais legal do concurso... Assim, primeiro que eu escrevi achando que era uma ideia meio maluca, que eu não ia chegar nos finalistas, mas assim, para mim a parte mais legal do concurso foi que o Dude já falou também, que é a interação, o feedback, entendeu? Você saber que as pessoas estão lendo o que você escreveu, que curtiram, que acharam alguma coisa, assim. Para mim isso foi o mais gratificante de tudo. Eu já tinha, há muitos anos, né, tenho um blog de contos que eu abandonei há anos atrás, de contos que são meio nessa parada, meio terror, meio mundo das trevas, mas não no mundo das trevas, né? E aí, na época que eu tinha leitores e tal, e que eles iam lá e visualizavam, eu escrevia muito. E aí, quando essa parada de blog meio que deu uma esfriada, e eu perdi um pouco de tempo, parei de ter leitores, e aí eu desanimei total. Mas essa interação, assim, de saber que uma pessoa leu o que você escreveu, uma pessoa já é coisa pra caramba pra mim, assim. Eu achei isso muito legal, e foi o que esse concurso trouxe. E, assim, até me inspirou, assim como a Tati falou, me inspirou a escrever mais e também até puxar alguns contos, né, do meu antigo blog, trazendo eles para uma realidade mais vampire e tal, porque realmente é uma comunidade que, assim, você vê que tem gente que gosta de ler, que gosta de ideias novas e que gosta de trocar ideia com o autor, e acho isso muito legal. Realmente, muito bom. E é por causa dessa escrita de vocês que a gente está aqui. E eu faço esse convite para a Raide, serve também para Tatiana, para o Yuri, até para o Dude serve também. O convite que sempre quando vocês escreverem, quiserem publicar, ou vocês fazerem uma própria página de vocês e tal, a gente está de braços abertos para quando vocês quiserem divulgar o material de vocês, divulgar o trabalho de vocês, por favor, até para a gente estar ciente também e a gente está acompanhando junto com vocês. Sim, eu estendo as palavras do Mike aqui, vocês podem passar pra gente, a gente vai postar lá na Capim Remoto, página, a Sociedade Capim Remoto no Facebook, no Instagram também, Capim Remoto, a gente posta lá, divulga aqui na live nossa, fala sobre, produzam material, porque a qualidade de que vocês apresentaram é uma qualidade diferenciada, não deixe isso guardado só para vocês, o mundo merece ver o que vocês produzem. Bom, gente, eu vou até aproveitar aqui e puxar o Rico RJ, é o Ronei lá da página do Facebook? Tô achando que é ele, hein? Não tenho certeza, mas eu acho que é assim. E aí, confessa aí pra gente se é ou não é. Quebra essa máscara aí. Porque ele trouxe algumas perguntas interessantes aqui, que é até bom a gente já encaminhando pro final, mas puxando esse tipo de pergunta, porque vai inspirar a quem pretende escrever, quem planeja escrever, né? Que aqui o Rico RJ trouxe a seguinte questão, ó. Se tem como vocês dar dicas para quem nunca escreveu e gostaria de começar, porque ele quer essas dicas aí, quer mais gente escrevendo, mais gente participando desses contos e tal, para a próxima disputa aí ser bastante acirrada, hein, gente? Vamos lá, quem que vai trazer as primeiras dicas aí pra gente? Deixa eu pegar minha lapiseira aqui e preparar.
Eu sou escritor iniciante, né, velho? Eu tenho muita dificuldade para escrever. E uma dica que eu passo é: passe as suas ideias pro papel. Nada é descartável. Depois que você conseguiu juntar as suas ideias, aí sim você vê o que você vai usar agora e o que você vai usar num outro momento. Mas não deixa nenhuma ideia de fora. Use o seu brainstorm ali, o seu momento de jogar todas as suas ideias para frente. Deixa aquilo tudo anotado em algum lugar para você não perder nada dessas ideias. Tenha sempre um aplicativo, alguma coisa ali, que você possa anotar essas ideias em algum lugar e desenvolva essas ideias. Gaste um tempo, escreva bastante, leia bastante, que a leitura ajuda muito também. É isso que eu tenho de dica, porque é só isso que eu usei. Muito bom. Eu acho que a melhor dica para começar é comece. Você nunca vai sair do lugar se você não começar. E eu acho que talvez tenha uma autocrítica um pouco menor. Às vezes a gente tem uma busca por excelência que muitas vezes a gente não percebe como que a gente está fazendo é bom, mas, tipo, a nossa insegurança acaba não deixando. Então, tipo, eu falo isso por experiência própria. Então, acho que a ideia é essa, sabe? Comece, escreva, deixe que as pessoas leiam, sabe? Receba feedback. E eu acho que o principal é escrever sobre o que você ama, sobre o que te empolga, o que te dá paixão, porque é isso que vai fazer o seu texto ter coração, sabe? Que é o que eu senti no texto de vocês todos. É um texto que ele te toca, ele te traz para dentro do texto, ele te traz para aquela realidade. Que para mim um outro conto também que acabou não ficando no top 5, mas que para mim foi um dos contos que também mais me tocou, que foi o conto do Lúcio, que é Dissonâncias e uma Mala, se eu não me engano o título, que foi outro dos contos que me trouxe também aquele sentimento. Eu até falei com ele depois, eu me apaixonei pelo seu personagem de uma forma que eu queria ele para mim. Então acho que é isso, sabe? É trazer essa paixão que a gente sente pro texto, que é o principal. Eu acho que um aspecto que você falou aí, que esse, pra mim, quando eu vou escrever alguma coisa, eu tenho que ter uma placa anotada, essa questão da autocrítica, essa questão de perfeccionismo. Isso me impede muito de produzir algumas coisas que eu acho que nunca tá bom o suficiente, sabe? Eu acho que isso é a maior trava que pode ter, né? Vamos lá, gente, libera um pouquinho do segredo de vocês. Eu acho que assim, a principal coisa que eu ia falar foi o que a Tati falou, de você encontrar um tema pelo qual você é apaixonado, entendeu? Principalmente para quem está começando a escrever, até porque um tema pelo qual você já é apaixonado, você já vai ter muito conhecimento a respeito e você vai ter prazer em pesquisar mais ainda a respeito daquele tema. Então, realmente, você escolher esse tema, você saber assim, sobre o que você gosta de pensar, sobre o que você gosta de criar, e aí pesquisar também, porque nem tudo está dentro só da nossa cabeça, né? A gente tem as nossas ideias, mas o mundo inspira a gente, né? Então, assim, pega suas ideias, anota, faz outras pesquisas, que você vai descobrir coisas que não teriam passado pela sua cabeça na pesquisa, entendeu? E aí, assim, junta essas coisas todas e também encontre a sua forma de escrever preferida. Não, tem gente que gosta muito de escrever, assim, nem todo mundo precisa ser, sei lá, Machado de Assis, escrevendo com aquelas métricas, não sei o quê. Encontra a sua forma que é natural para você escrever. Se é em primeira pessoa, se é uma narração, se é um diálogo, entendeu? Como é que rola mais natural isso para você? Porque se for natural para você, vai ser natural para o leitor também. Para mim, essa é a minha dica. Excelente, é de caça, gente. Eu iria bem no que a Raid falou de procurar a sua identidade narrativa, porque a gente tem 2 pontos que foram bem interessantes. Um deles não veio pra cá, mas o outro veio, que foi o Futuro Jay, que ele escreveu poesia, né? Eu acompanhei um pouco do processo criativo dele, porque ele tava, assim, dando pitacos, assim, falando qual temática seria legal explorar. E aí ele falou assim, eu falei assim, o que você vai escrever, cara? Eu vou escrever poesia. Eu falei assim, pô, poesia, velho?
ok, né? Tá tranquilo. É uma coisa que eu não gosto, sabe? Quer dizer, eu gosto, mas assim, não é uma coisa que eu esperaria ver nesse livro, né? E ele escreveu um livro de poesias bem legal, um conto de poesias bem legal, assim, e que dava pra passar a identidade que ele tava querendo que fosse passada ali. E a gente teve outro conto que foi do Raoni, que ele era escrito de trás pra frente. Então, esse também foi legal. E é uma identidade narrativa muito única, né? Porque você vê o final dele no começo. Então, eu acho que eu também... eu escrevo muito mal. Tá? Eu vou ser sincero, eu escrevo bem mal. Mas eu acho que a ideia de você procurar conhecimento sobre aquilo que você gosta é uma excelente ideia. O meu conselho seria leia. Porque mesmo que você saiba alguma coisa sobre aquele assunto, é sempre bom você procurar outras fontes de informação, né? E também uma coisa que eu uso, mas não parece funcionar direito comigo, é que, como eu falei no início dessa live, eu narro pra iniciantes bastante. Então são pessoas que nunca tiveram contato com o mundo das trevas, ou tiveram contato com um título que é muito diferente do outro. Então, por exemplo, galera que jogou só Vampiro e vai jogar Changeling. Tem nada a ver, né? Uhum. Então, eles pedem pra eu dar um resumo. E aí eu tento botar em palavras o que eu gostaria que fosse me explicado sobre aquela criatura sobrenatural ou sobre aquele universo. E aí você vê se os jogadores gostam disso, assim, sem pretensão nada, tu vê se os caras estão entendendo, estão gostando, e aí você vê se você tem paciência pra escrever uma coisa mais complexa. Eu acho que seria uma dica boa. É bem maneira essa visão, cara. Aqui no chat, ó, o Rodrigo Arca trouxe também umas dicas bem interessantes aqui, ó. Criar tópicos, né? Que todo conto tem início, meio e fim, né? Isso é bem interessante, porque quando você... Eu já vi escritores me falando que, assim, na mente dele, ele começa pelo fim, né? Ele já sabe onde ele quer chegar, então pode ser mais interessante você montar alguns tópicos, depois você só vai preenchendo o caminho entre esses tópicos, né? Pode ser realmente uma estratégia muito boa. Vou tentar fazer isso aí, hein, Rodrigo Arca? Depois você me fala se eu conseguir. Isso não funciona comigo, pelo fim na mente. Cara, no meio do caminho, os meus personagens começam a brigar um com o outro, ninguém mais quer o fim que eu tinha pensado. Não tem como. Se você, assim... Mas cada um tem o seu método, né? Pra mim, ter o fim em mente nunca funcionou. O meu conto, ele começa pelo fim, literalmente. E foi uma experiência diferente, porque eu nunca tinha escrito desse formato, mas se demonstrou muito mais proveitosa, porque eu já tinha uma direção a seguir, entendeu? Eu fui seguindo aquela direção para alcançar naquele ponto. Eu tenho que chegar naquele ponto ali no final. E foi uma coisa que me facilitou na escrita, na verdade. É interessante isso que a Raid falou também, que pra mim o conto ele ganha vida. Eu acho que é muito questão do processo criativo de cada um, mas é literalmente, eu entro dentro da pele do personagem e vou, e eventualmente aquilo acaba virando algo que nunca foi desde o começo, e meio que isso é bem frequente pra mim, na verdade. Nossa, eu tenho a impressão que se eu cair assim pra escrever, eu acho que eu vou, não na qualidade, né, mas no defeito, eu vou citar o George Martin, né? Eu nunca vou acabar de escrever. Vou escrevendo chalhamassa e nunca vou chegar num fim, sabe? Vou só embolando. O George Martin tá enganando. Quem leu, ele enganou a gente, né? Ele não vai chegar nesse fim nunca, né? O Daniel... Eu não gosto mais nem de lembrar. Não é? Até... a gente sofrer igual o Santos sofreu no conto do Dude, sabe? Porque, poxa, eu li isso tudo pra não chegar no fim. O Daniel Bistatu trouxe uma dica bem boa aqui, gente. Eu nunca nem li esse livro que ele citou, não, e parece ser interessante. Ele citou que tem um livro que chama Despreparado Nunca. Ele é sobre preparar sessões de RPG e serve para outros processos criativos também. E que as dicas aqui que vocês estão passando, né, tá lembrando muito o livro para ele. Essa aqui é uma coisa que eu vou anotar. Quero ler esse livro também. Vocês já ouviram falar? Eu já tinha ouvido falar dele, cheguei a ver a divulgação dele na época na internet, mas não cheguei a pegar ele pra ler ainda não. Nunca ouvi falar, mas já vou procurar também. Serviu a dica pra todo mundo.
Gente, é maravilhoso estar com vocês aqui. Infelizmente, se fosse depender de mim, a gente continuaria, né, batendo esse papo pela noite inteira aí, mas infelizmente a gente tem um tempo a cumprir aqui. Mas eu acho que, mais uma vez eu digo, as portas estão abertas. Eu vi o chat falando, tem que ter um só para falar de Hecata, tem que ter um só para falar de Malkaviano, e é uma ideia excelente para a gente estar fazendo material sobre os clãs no futuro. Com certeza, eu estendo esse convite sempre quando vocês quiserem participar, quiser ter um contato mais próximo com a gente, tá? Por favor, vocês estão, o Dudes está frequente lá na comunidade, vocês têm contato direto com ele. Eu vou tentar participar um pouquinho mais lá, minha participação lá é bem pouca, porque eu tinha saído do Facebook. Eu saí do Facebook em 2018, agora eu tô voltando a mexer uns pouquinhos exclusivamente por causa de assuntos de RPG, mas eu já vi que eu tô perdendo coisas maravilhosas, como esse concurso, como conhecer vocês, trocar essa experiência com vocês. Então, sim, fica meu agradecimento de coração para todos vocês aí, enquanto a gente vai caminhando para as despedidas. Ed, por favor, alguma última coisa a abordar, uma despedida para toda a nossa audiência aí? Aproveita, já faz seu merchan, pode ficar à vontade. Por favor. A casa é sua. Bom, eu não tenho merchan para fazer, mas eu queria agradecer muito a vocês do canal por terem convidado, gente, que esse papo foi muito divertido. Eu tava um pouco nervosa, não gosto muito de falar em público, mas a companhia foi ótima. Já que o Rooney entrou aí para ficar botando fogo no chat, fazendo pergunta indiscreta, vou devolver o fogo para ele e falar, cadê o segundo concurso aí? Então, bora agitar essa parada. É isso aí. Bom, e você, Tatiana? Momentos finais, sua despedida, e se quiser também jogar uma lenha na fogueira aí, fica à vontade, estamos aqui para isso. Então, quero agradecer muito vocês pelo convite, foi fantástico participar dessa live. Eu acho que mais do que estar feliz de ter ficado no top 5, é ter ficado no top 5 com outros contos de tanta qualidade, com gente tão legal além de tudo. Eu acho que é impossível a gente não agradecer o Rooney, que ele meio que, pelo menos da minha parte, eu caí de paraquedas, ele chegou, me pegou pela mão, me mostrou onde estava o edital, sabe, tipo, acolheu mesmo. E aí eu tenho que dizer que o grupo Vampire V5 é amor, é vida. E eu tava afastada do Facebook também, e o grupo me fez voltar. E é uma comunidade fantástica. E é isso, gente. Eu tô aqui, vai ser um prazer conversar mais com vocês. Em breve eu vou, com certeza, lançar essa plataforma com mais contos. E é isso aí, vamos continuar produzindo conteúdo, porque nosso RPGzinho é o máximo. Perfeito, e lançando, lembra de avisar a gente para fazer um merchan aí também nas nossas páginas. Lembrarei sim, com certeza. Eu vi uma mensagem aqui, Rooney, que é a pronúncia do nome dele. Rooney. Rooney, que eu chego a conversar com ele ali no Facebook, mas ainda não ouvi a pronúncia do nome dele. Ele lançou uma coisa aqui no chat, mas eu vou deixar isso para depois das despedidas, que vai ser o gancho dramático aqui da nossa sessão hoje. E aí, Yuri? Vamos lá, notas finais aí, a despedida. Queria falar que o Rooney é babaca? Não, sacanagem. Eita! Queria falar que... Não, ele foi um cara muito, muito legal em organizar isso tudo. Não sei como ele conseguiu. Acho que não vai responder, porque segundo as grandes metáforas que ele usava, ele estava falando com titãs da mitologia grega para conseguir patrocínio. Isso, eu achei isso fantástico, então foi uma coisa que eu fiquei muito feliz de ter participado, e eu acho que eu também fiquei muito feliz de ter visto quantos contos foram, porque a gente tinha um limite, e esse limite foi ultrapassado, eu acho que era 20 contos, e foi 22, né? Foi 22. Foi 22, E aí realmente a galera se engajou bastante, assim, a gente sabe que apesar de ter muita gente no grupo, não é todo mundo que tem interesse em colocar cara a tapa pra ser julgado e ser algo duramente criticado, né? Porque todo mundo foi, eu acho, todo mundo, assim, pelo menos o feedback que eu recebi me deu certa tristeza, né? Porque a galera critica e coisa e tal, mas faz parte do processo.
E queria que o Rooney fizesse outras coisas nesse nível também, seria bem legal, Rooney, valeu. Faz alguma coisa bacana também daqui pra frente. Vamos lá, Dudes, notas finais e despedidas aí com relação ao nosso tema de hoje. Mas você ainda volta ainda para me ajudar na finalização, tá? Não senta, não. Pode deixar. Primeiramente, eu vou agradecer muito o Ronei por ter proporcionado essa situação. Eu acompanho muitos grupos de RPG no Facebook, principalmente por causa do canal Capim Remoto. A gente acaba se envolvendo ali para chamar um pouquinho de atenção pro canal e tal. E eu não vejo um administrador de página de Facebook voltada para RPG que faça metade do que o Ronei faz na Vampiro V5 ali. Porque a página tem post todos os dias, tem comentário todos os dias, o Ronei tá marcando a gente pra gente participar todos os dias, então todo dia tem um tópico novo pra me ler, pra acompanhar, pra escrever, pra falar sobre. E essa participação é o que gerou o concurso de contos e gerou eu começar a escrever, fez com que vocês também escrevessem, fez com que proporcionasse pra mim ler os contos maravilhosos de vocês, então eu tenho muito a agradecer a ele. Agradecer também a vocês, não só por ter vindo aqui, dado a cara a tapa, eu sei que é difícil estar na frente da câmera numa live, rola um constrangimento, rola uma vergonha, dificuldade de falar ali às vezes, mas parabéns para vocês terem vindo, ter colocado a cara a tapa, parabéns pelo trabalho que vocês fizeram, que foi algo diferenciado, e muito obrigado por terem proporcionado isso, porque se todo mundo não tivesse participado, não teria proporcionado o concurso, isso foi muito bom. Obrigado pelas... como o Yuri falou, tanto as críticas positivas ou negativas, elas são construtivas, e essa construção que a gente vai se refazendo já me proporcionou a querer escrever mais, assim como a Tatiana já falou ali, eu repito, se você não passar pra gente avisando qual que é o canal, todo o processo aí dos seus contos, a gente vai brigar. Se precisar de alguma ajuda nas plataformas, para o desenvolvimento do seu projeto, estamos aqui também para poder te dar o apoio que a gente puder alcançar. E hoje eu estou na tentativa, né, de concluir a escrita da minha aventura pronta para V5, que foi o meu segundo passo ali depois do conto, que por acaso é a aventura que você jogou, mas que eu já estou desenvolvendo, escrevendo ela ali, eu já acabei de escrever a primeira parte, agora tem que voltar redigindo ela toda ali, futuramente disponibilizar pra galera aí também. Então, muito obrigado, gente. Gente, mais uma vez foi maravilhoso. Realmente, essa comunidade no Facebook, tanto o Ronei como administrador, os moderadores, gente, a administração de vocês ele é sensacional, o envolvimento que vocês trazem para quem participa. Quem não tá lá, cai pra lá que só tem a ganhar, entendeu? Pra mim, por exemplo, eu tô recente lá e pra mim tá maravilhoso participar, trocar ideia com o pessoal. O Ronei acaba direto, ele acaba jogando a gente algumas oportunidades, trazendo algumas coisas aqui pra gente no canal muito boas, agradeço ele mesmo. E o desafio que ele lançou que é o seguinte, pra quem pediu aí o próximo concurso, ele falou o seguinte: se tiver 30 participantes, tá aí o desafio, já tem o próximo concurso. Acho que aqui já tem 5, né? Mais o pessoal do chat, muita gente inspirada ali por vocês. Acho que o desafio tá aceito. Gente... O desafio tá aceito, agora vai ter que se garantir. Tô dentro, total, não vejo a hora. Gente, futuramente eu vou fazer uma livezinha, não sei se vou soltar ela só no YouTube, se vou fazer ela aqui, demonstrando o que foi a premiação do concurso, né? Fazendo meio que um box digital ali. Vou demonstrar o que foi que a gente ganhou. Além disso, a gente está caminhando para o final aqui, então eu tenho que passar a nossa agenda aqui, a hora do merchan Cap Remoto. Então, fazendo meu merchan aqui, na quinta-feira, agora, dia 19, vai estar rolando uma aventura aqui no canal de Caçadores Caçados, Diários de Antony, que eu estou narrando. Então, é a segunda parte, a primeira parte já está disponível lá no YouTube para quem tiver interessado. No domingo, dia 22/8, tem sessão nova iniciando aí.
uma dual shot, como eu gosto de chamar, né? Que são 2 aventuras ali, parte 1 e parte 2. Servos do Lago de Call of Cthulhu, com a guardiã Sally, a Sally Milk aí do chat vai estar narrando pra gente Call of Cthulhu. Terça-feira, dia 24/8, nós temos uma one shot de Vampiro da Dark Age, Primeiros Sinais, aventura bem bacana que o Jean, que infelizmente não pôde participar com a gente hoje, vai estar narrando lá na Transilvânia ali, na divisa da Romênia, ali no meio dos Voivodes. Então tem um clima bem bacana de coisa para acontecer lá. E no finalzinho do mês ali, deixa eu ver, Dark Age, Isso, quase que eu esqueci do Gohan e ele quase me bateu aqui agora, né? No dia 26/8, nós temos estreia da nossa capivara, o Gohan, como contador, porque ele não é narrador nem guardião, ele é contador, fazendo um one shot de O Cordel do Reino do Sol Encantado, RPG nacional do Pedro Borges, que trouxe pra gente aí. Ele fez um one shot com a gente e agora, como prometido, o canal propaga ainda mais o Reino do Sol Encantado. Então, nosso contador Gohan vai trazer pra gente aí. E, pelo que eu ouvi falar, é a volta do Totonho. O Dr. Totonho vai estar de volta aí. E no final do mês, o Mike vem trazer desespero, agonia, angústia, dor no coração. E morrer não é o melhor a acontecer com Cult. Como foi a última sessão, assim, é muito bom sofrer, a gente aprende isso jogando Cult, com a Ockwold. Velho, desisto, vou tentar ler não. Vai dar errado, fala o nome da gente. Isso, porque eu não vou tentar ler porque vai dar errado, entendeu? Muito obrigado também à Dona Loca, que tá lá nos bastidores, a Capivara Loloca, que tá nos bastidores do canal ali, mantendo tudo organizado, botando tudo direitinho ali no ar. Amor, te amo. E, como todos já sabem, Mike, você tem mais alguma coisa a dizer? Eu quero agradecer o chat maravilhoso, que infelizmente eu como host aqui hoje não pude dar toda a atenção que o chat merece, mas o que eu pude acompanhar aqui, participação nota 10, o pessoal levantando vários pontos maravilhosos. Muito obrigado, gente. Eu reforço mais uma vez, muito obrigado, chat maravilhoso, porque esse é o diferencial, isso é o que faz a gente estar querendo aqui fazendo entretenimento, se divertindo com vocês, é a participação de vocês com a gente, que é muito bacana e a gente sempre vai estar buscando vocês para cá. Mais uma coisa, aproveita a promoção da Twitch, seja sub por R$ 7,90, você é sub aqui no canal, você vai ter acesso ao Telegram exclusivo do Capi Remoto, com memes, figurinhas, ficha, histórico dos personagens, sinopse antecipada das aventuras. Além disso, você tem a chance de participar de uma stream, de uma mesa com um dos nossos narradores aqui ao vivo. Você tem sessão off-stream só para os subs, exclusiva. Esse mês nós temos Lobisomem Apocalipse, a gente ainda está ajeitando a data para o finalzinho do mês. Lobisomem Apocalipse, eu vou narrar a caçada ao Jack Stripador. Então vai ter uma matilha de lobisomens caçando o Jack Stripador. Você que é sub nosso aí, aproveita. Se você tem o Prime, o Amazon Prime, e tá de bobeira, escorrega o sub, porque é de graça para você ser sub nosso. Fiquem à vontade. E nós vamos sair de raid do nosso canal agora para o Porta do Castelo. Deixa eu confirmar o nome aqui, porque eu sempre erro. Eu acertei dessa vez. Yes. O Porta de Castelo. E chegou no Porta de Castelo, gente. Todo mundo, hashtag terremoto de capivaras. Porque tem alguma coisa mais fofinha do que um terremoto de capivaras? Imagina a cena. Aquele monte de capivarinhas pulando em você. Coisa fofa, velho. Ainda mais eles que estão com a sessão de D&D lá, imagina. A galera tá lá no meio do D&D, de repente passa aquele terremoto de capivaras assim por eles. Tá no canal, é só colocar hashtag terremoto de capivaras. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Foi um prazer gigantesco participar. Muito obrigado, Yuri. Muito obrigado, Tatiane. Muito obrigado, Reid, por terem participado com a gente, tornado essa noite maravilhosa como ela foi. Tá bem? Um beijão pra todos e um tchau.
beijo, um abraço, tchau pra todos.